Olá, seja muito bem-vindo ao dia 14 do nosso Projeto 90. Eu sou o pastor Adriel Barros e eu estou muito feliz que você está aqui comigo nesse vídeo. Pelos próximos 90 dias, nós estamos em uma jornada para lermos a Bíblia na sua totalidade e aprendermos mais sobre aquilo que Deus deixou escrito para nós. Se você ainda não teve a oportunidade, por favor, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e já manda esse vídeo para mais pessoas, para que elas possam estudar a palavra de Deus juntamente conosco. Nós estamos entrando no dia 14 do nosso devocional, onde nós vamos ler Números capítulo de número 16 até Números capítulo de número 27. Muita coisa aconteceu, mas eu queria focar com vocês em algumas histórias para que nós possamos honrar o seu tempo. Nesses 11 capítulos nós vemos várias coisas acontecerem, nós vemos Deus guiando o povo de Israel no meio do deserto, nós vemos a morte de Arão, nós vemos o chamado de Josué. Tudo isso aconteceu nesses 11 capítulos, mas eu queria focar com vocês hoje sobre o que aconteceu no capítulo 20 de Números, tá bom? Para dar um pouco de contexto a vocês, o povo de Israel chega, isso aqui está no capítulo 20, tá? Chegam na cidade de Cádiz, né, ali no deserto de Zin, e a Bíblia vai dizer que quando eles chegam lá, novamente eles estão em uma situação que eles não têm água, e eles começam a murmurar contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês nos trouxeram do deserto para morrermos a nós, nossa família, os nossos gados. Pelo menos lá no Egito nós tínhamos figo, nós tínhamos uva, nós tínhamos leite, nós tínhamos mel, e vocês nos trouxeram aqui para morrer no meio do deserto. Meu Deus, que povo insistente em desconfiar de Deus. Deus já tinha protegido e provido durante todo o trajeto do Egito até onde eles estão agora, mas mesmo assim o povo de Israel continua questionando e duvidando de Deus. Então a Bíblia vai dizer que Moisés e Arão se achegam até a presença do Senhor para conversar com Deus ali sobre o que vai acontecer sobre essa situação de não ter água. E Deus ali dá um direcionamento a Moisés e Arão: olha, vocês vão chegar na frente da rocha, e quando vocês chegarem na frente da rocha, vocês vão falar com a rocha, e no momento que vocês falarem com a rocha, a água vai começar a jorrar e o povo vai começar a beber. Só que todos nós conhecemos e sabemos que isso não aconteceu. Por isso que eu quero conversar com vocês hoje sobre a desobediência e sobre as consequências da desobediência. E aqui vai a primeira lição, que é muito séria e muito importante para você. Alguns devocionais atrás eu disse para você que as pessoas ao nosso redor não têm o poder de quebrar ou de mudar as promessas e os propósitos que Deus tem para nós, mas nós somos os únicos que têm esse poder de quebrar as promessas e de quebrar os propósitos que Deus fez na nossa vida. E aqui vai a primeira lição para você: a desobediência tem o poder de quebrar o propósito de Deus na sua vida, tá? Quando Deus dá uma ordem para Moisés e diz: Moisés, quando você chegar até essa rocha, você vai falar com a rocha. Mas em vez de Moisés falar com a rocha, ele bate nessa rocha, automaticamente uma consequência se cria. E qual era essa consequência? Ele e Arão, Moisés e Arão, não entrariam na terra prometida. Deus estava falando: olha, o povo pode se frustrar, as coisas podem acontecer, mas vocês precisam me obedecer, mesmo no meio da frustração. Eu sei que Moisés e Arão já estavam cansados de ouvir o povo reclamar. Pelo amor de Deus, o povo não parava de reclamar, mesmo com toda a provisão que Deus estava mostrando, o povo não parava de reclamar. Então eu sei que a frustração de Moisés e Arão era grande, mas um momento de frustração não nos dá o direito de desobedecer às ordens de Deus. Pequenas desobediências atrasam grandes planos. Quando Deus manda irmos para a direita e nós vamos para a esquerda, quando Deus manda nós seguirmos e nós ficamos parados, ou ao contrário, quando Deus fala não vai e nós decidimos ir, isso tudo atrasa os planos de Deus para a nossa vida. E não somente atrasam, mas no caso de Moisés e de Arão, eles perderam a oportunidade de entrarem na terra prometida, simplesmente porque desobedeceram às ordens de Deus. Escute, não é sobre perfeição. Deus não espera a perfeição de você nem de mim, é sobre respeitar
respeitar a direção de Deus. É sobre respeitar aonde Deus está nos mandando ir. É sobre respeitar as ordens que Deus dá. O que parecia apenas um detalhe para nós, né? Eles chegaram até a rocha, eles bateram na rocha, mas eles estavam andando com Deus e etc. O que parece para nós talvez um pequeno equívoco, um pequeno erro, para Deus foi uma quebra de princípio, né? Para Deus foi uma quebra de confiança ali, para Deus foi um desrespeito. E Deus não leva de qualquer forma quando nós quebramos princípios. Então aí está a primeira lição do dia. A nossa desobediência tem o poder de atrasar, de quebrar os planos e as promessas que Deus tem na nossa vida. Tome cuidado, obedeça sempre. Se Deus mandou ficar parado, vamos ficar parados. Se Deus mandou ir, nós vamos ir. Se Deus mandou ficar calado, vamos ficar calado, porque sempre vai ser melhor obedecer. Sempre vai ser melhor aceitar a ordem que Deus nos deu, em vez de tentarmos fazermos do nosso próprio jeito. E aqui nós vemos uma coisa séria acontecendo, que é muito importante nós trazermos isso para os nossos dias. Não importa o posicionamento, não importa a posição de liderança de Moisés e Arão, ninguém está isento de obedecer a Deus. E aqui nós vemos uma lição muito importante. Não importa a posição que Moisés e Arão ocupavam ali no povo de Israel, né, para com Deus, não importa. Eles não estão isentos de obedecer aquilo que Deus direcionou eles a fazer. Tá? Eu quero que você entenda isso. Não importa quanto tempo você tem de caminhada com Deus. Porque eu e Deus somos íntimos assim. Porque eu e Deus somos amigos e porque eu tenho, né, um relacionamento íntimo com Deus e etc. Isso não importa. Pastor Adriel, mas eu oro muito, mas eu jejuo muito. Isso não te isenta. Isso não te tira a responsabilidade, a seriedade de você obedecer aquilo que Deus está falando. A graça de Deus permanece. Eu quero que você entenda isso, mas o privilégio se perde. Tá? Deus continua conosco, mas existem certas consequências, igual nós falamos aqui nos outros devocionais, que ficam com a gente. Tá? Então a graça de Deus permanece, mas o privilégio de viver aquela promessa de Deus se perde. Nós precisamos entender isso. Não importa quem a pessoa seja, não importa quanto tempo de caminhada com Deus, tanto 20 anos, 30 anos, 50, ou se for um ano com Deus, todos nós precisamos obedecer à voz de Deus. Nossas decisões não impactam somente a nós. Moisés e Arão estavam num lugar de liderança, eles estavam numa posição de liderança. E é isso que eu quero que vocês entendam. Moisés e Arão estavam numa posição de autoridade, de liderança, né, ali no povo de Israel, mas a autoridade que nós carregamos não nos dá carta branca de forma alguma de nós desobedecermos à voz de Deus. Na verdade, esse lugar de liderança, esse lugar de conhecimento de Deus, esse lugar de termos essa intimidade com Deus, nos dá uma responsabilidade maior. Nos dá uma responsabilidade maior de obedecermos aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus pediu para nós fazermos. Na verdade, esse relacionamento, essa autoridade, essa intimidade que nós temos com Deus traz para nós uma responsabilidade maior em obedecermos aquilo que Deus fala. Essa intimidade de conhecer quem Deus é, de conhecer os seus caminhos, de conhecer as suas direções, isso nos traz uma responsabilidade maior. Aos olhos de Deus, nós precisamos agora obedecer mais ainda. Foi exatamente o que aconteceu com Moisés e Arão. Por eles andarem tanto com Deus e terem esse tete a tete com Deus, eu acho que a frustração de Deus foi isso. Como que vocês não obedecem uma ordem que eu estou dando, sabendo que eu tenho provido todo esse tempo? Eu nunca tenho deixado vocês não têm faltado água, não tem faltado comida, eu tenho guiado o povo e etc. Como é que Deus estava perguntando a Moisés e Arão, como que vocês perdem a confiança em mim e vocês têm essa intimidade comigo? A frustração de Deus, vamos falar assim, as consequências que Deus deu a Moisés e Arão partiram de um lugar de falta de confiança em Deus, de desobediência a Deus. Deus manda eles falarem com a rocha, mas eles batem na rocha na frente do povo, o povo vê aquilo, né? Eles estão vendo, eles não sabem o direcionamento de Deus, mas
Deus sabe. Então Moisés e Arão bate na rocha, a água começa a jorrar ali daquela pedra, o povo de Israel bebe, mas a consequência da desobediência de Arão e Moisés fica. O povo não sabia, mas Deus sabia. Deus viu ali a ação e o coração de Moisés e Arão, disse: olha, eu pedi para vocês falarem, mas vocês bateram. Então Deus está falando ali para Moisés e Arão: a autoridade que eu dei para vocês não te dão o direito de questionar ou de desobedecer aquilo que eu pedi para vocês fazerem. E isso é muito sério. Moisés e Arão estão num cargo de liderança, né, de confiança de Deus, e ali eles sofrem as consequências de tudo aquilo que eles fizeram, simplesmente por não ouvirem a voz de Deus. E por isso, o povo de Israel sofreu, teve marcas no seu futuro por causa da desobediência de Arão e de Moisés. A geração de Moisés sofreu, um atraso por causa da desobediência. Simplesmente porque Moisés bateu na rocha e não falou, agora Deus fala: você também não vai entrar na terra prometida. E o que isso significa para o povo? Quer dizer que Deus agora estava adiando o plano da terra prometida, simplesmente porque uma pessoa desobedeceu. Foi uma consequência coletiva, O povo teve que esperar mais tempo para entrar na terra prometida, até que Deus decidisse recolher Arão e decidisse recolher Moisés. E isso que nós precisamos entender, que a nossa desobediência muitas das vezes gera, consequências pessoais, mas tem sim o poder de gerar uma consequência coletiva, gera um impacto coletivo para as pessoas que estão ao nosso redor. Por exemplo, se a sua família, está precisando daquele milagre, se a sua família está precisando daquela promessa que Deus fez a vocês, se a sua desobediência leva a Deus a dar uma pausa, a esperar, a adiar os planos que Ele tinha com você, até você se preparar, a sua família também está vivendo essa consequência coletiva. Nós precisamos entender isso, que resultados ruins podem ser evitados com obediência consciente. Quando nós estamos conscientes, em obedecer a Deus, a nossa família pode viver as promessas que Deus tem para nós, nós conseguimos alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Em 2026, vamos viver essas promessas, mas precisamos entender que a desobediência leva à demora da promessa, leva à adiação dos planos de Deus, leva o que era para demorar às vezes alguns dias, leva alguns meses, e aquilo que era para demorar alguns meses, às vezes leva alguns anos, e Deus está esperando o nosso posicionamento para que nós possamos viver completamente as promessas que Ele tem para nós. Cada ato de desobediência, eu quero que você saiba isso, deixa um eco no seu futuro, deixa uma marca no seu futuro. Tudo aquilo que nós fazemos hoje, talvez não vamos colher as consequências hoje, mas com certeza colheremos elas no futuro. Então é muito importante, A desobediência a Deus gera marcas, pessoas ao nosso redor sofrem, nós sofremos, nós adiamos os planos que Deus tem para nós, e isso nos deixa em uma situação muito difícil. Que em 2026 nós possamos obedecer o direcionamento de Deus para nós. Eu sei que às vezes é difícil acreditarmos completamente, de olhos fechados assim em Deus, e falar: Deus, eu lanço tudo aos seus pés, tudo em suas mãos, pode fazer da forma que você quiser. Às vezes o nosso ego fala mais alto e diz que a gente tem que fazer com o nosso dinheiro, com as nossas influências, com as pessoas que nós conhecemos, nossas conexões, mas nós precisamos saber e reconhecer que é muito melhor obedecermos a Deus e vivermos as promessas que Deus tem no tempo de Deus, do que tentarmos fazermos do nosso jeito, Nós adiantamos as promessas, mas nós não estamos preparados para viver tudo aquilo que Deus preparou para nós. Então é muito importante. A desobediência gera caos. A desobediência gera demora. Que em 2026 possa ser um ano que nós obedecemos todas as diretrizes de Deus para a nossa vida. Se você acredita nessa palavra e está dizendo: Pastor Adriel, em 2026 eu vou obedecer a voz de Deus e todas as direções que Ele vai passar para mim, já escreve um amém aí no chat, em nome de Jesus. E com isso nós chegamos ao fim do dia 14 do nosso devocional. Lembre-se, a obediência sempre é o melhor caminho para alcançarmos as promessas de Deus no tempo de Deus, tá bom? Amanhã é o dia 15 e nós já estamos saindo do livro de Números, nós vamos entrar no livro de Deuteronômio também. Nós vamos ler Números, capítulo de número 28 até o 36, nós vamos já partir para Deuteronômio, nós vamos ler Deuteronômio capítulo 1 até Deuteronômio capítulo 4. Eu te espero aqui no dia 15 do nosso devocional, às 6:30 da manhã, em ponto. Deus te abençoe.